senhor pode iniciar, Sr. Sepúlveda. Certo, perfeito. Bom, caro Tiago, para mim é uma satisfação poder atender o seu convite para fazer aqui uma exposição breve, né? Não é nenhuma exposição nem acadêmica, nem uma palestra propriamente, mas uma exposição sobre aspectos da independência do Brasil. Eu gosto muito, assim, de pensar sobre algum tema em função de muitas dificuldades que se apresentam, por exemplo, para abordar um tema como a independência. Uma das dificuldades que eu vejo é o seguinte: as pessoas falam de independência de uma maneira muito... Não todas as pessoas, é claro, mas certas pessoas falam da independência de uma maneira um pouco simplificada. E a partir dessa simplificação da consideração dos fatores que levaram à independência, fazem-se interpretações que muitas vezes são falhas, são precipitadas, e, digamos assim, as pessoas consideram que mais ou menos a vida estava sendo levada normalmente no Brasil, em Portugal, e que a um determinado momento, por uma série de circunstâncias concretas daqueles tempos, o Dom Pedro I, depois de umas certas lutas políticas, decidiu dar o brado independência ou morte, e isso foi a independência. Ora, para mim, a independência é algo de muito mais complexo e de muito mais rico, não é só complexo, é uma coisa muito mais rica. Eu vou tratar desse assunto, que é o assunto do Reino Unido, né? Que me parece um dos passos fundamentais para a independência, e vou abordar algumas coisas anteriores que eu acho que nós não podemos nos esquecer. Quando se fala em independência, por exemplo, no caso concreto, a independência do Brasil, nós temos que levar em consideração dois atores. Porque se nós estamos falando de independência, é uma independência em relação a alguém. Então, o Brasil vai se tornar independente de quem? De Portugal. Então, há esses dois atores. Esses dois atores estão intimamente ligados e vai haver uma ruptura. Ora, propriamente, eu considero que não há propriamente uma ruptura. Há uma sequência de fatos que levam à separação de Portugal e do Brasil. Não estou dizendo que fosse a solução ideal naquele momento, mas essa separação tem uma série de matizes. Eu vejo também certas pessoas que não por uma precipitação, mas por uma analogia, gostam de fazer uma comparação entre a independência americana e a independência do Brasil. Eu acho que, se há um ou outro aspecto que pode ser comparado, eu não considero que o processo que levou à independência do Brasil seja de longe parecido com o processo e com a Constituição que havia antes de haver a proclamação norte-americana. E, além do mais, as razões nem são as mesmas e as motivações nem são as mesmas. Então, nós temos que considerar o seguinte: a independência ela vai se dar no século XIX, né? Que é um século marcado pela Revolução Francesa, com todas as implicações que isso tem, e pela própria Revolução Americana. Então, já nisso, são duas circunstâncias que vão ter efeito sobre a questão da independência do Brasil. Mas nós não podemos nos esquecer
que esse também me parece outro equívoco, e às vezes uma falha na apreciação, é que as pessoas consideram praticamente o nascimento do Brasil com a independência. Ora, nós temos uma história muito anterior, temos uma história desde 1500. A bem dizer, o século XIX já era o quarto século da história do Brasil. Nós temos uma realidade histórica, jurídica, social, política no Brasil que é muito rica, porque desde que chegaram aqui as naus de Pedro Álvares Cabral e da Ordem de Cristo, nós começamos a ter imediatamente, por influência do rei de Portugal, por influência da própria Ordem de Cristo, por várias influências, nós começamos, bom, e sobretudo pela influência de ordens como os jesuítas, nós passamos a ter uma história riquíssima, e uma história que é uma história de civilização que implica uma história de evangelização. E eu diria também, ao contrário, o seguinte, uma história de evangelização que implica uma história de civilização. Nós, ao longo desses séculos, tivemos sempre, com a conformação que havia das sociedades políticas naquela época, uma interpenetração entre o temporal e o espiritual. E essa interpenetração prosseguiu também no tempo que foi prévio à independência. É claro que essa interpenetração teve solavancos ao longo da sua história, teve problemas, e depois, com as questões da Revolução Francesa, especificamente, isso, já antes também, com a ação do Marquês de Pombal, com a sua visão iluminista, nós tivemos já uma série de problemas e uma série de destruições dessa interpenetração entre o espiritual e o temporal. Mas ela permaneceu e nós vamos ter, durante a presença de Dom João VI, seja como príncipe regente, seja como rei no Brasil, nós vamos ter essa ação muito, digamos, muito marcada. Tanto é que nós temos que ver também essa época que precedeu a independência como um esforço ainda, apesar de já ter havido a Revolução Francesa, como um esforço de permanência do chamado antigo regime no Brasil. Por causa da própria orientação de Dom João VI, por causa da própria formação dele, isso vai acontecer. Bom, qual é... Esse também é um ponto que me parece interessante considerar. Aqui eu vou lançar assim, algumas ideias que até podiam ter investigações, né, acadêmicas e tudo, interessantes. Nós não podemos esquecer que, segundo a máxima de Cícero, né, salus publica suprema lex, é uma afirmação de um ideal do direito que era muito seguida na chamada colonização portuguesa. E um dos pontos em que ela era seguida é toda a introdução dos indígenas no direito português. Ou seja, tanto é que muitos mestres do direito, por exemplo, catedráticos de Coimbra, da história do direito, dizem isso, que o direito no Brasil ele ficou enriquecido. Ficou enriquecido porque os portugueses aqui se depararam com uma realidade e fizeram questão
de que essa realidade fosse conformada no direito brasileiro. E, no caso concreto, eram os indígenas que receberam a evangelização e receberam também um trabalho civilizatório, seja por parte dos jesuítas, seja de outras ordens, seja também por parte dos portugueses que vinham para aqui e que se estabeleciam nas cidades, que se estabeleciam nos seus engenhos, nas suas fazendas, etc., e que iam abrindo o território nacional. O professor Ibsen Noronha, que ensina a História do Direito, é um brasileiro que ensina a História do Direito na Universidade de Coimbra, ele tem alguns estudos dele, tanto a tese de mestrado, depois como a tese de doutorado, em que ele menciona exatamente essa realidade da introdução, não é, dos indígenas no direito, que se podia chamar no direito brasileiro. Bom, Dom João VI ficou aqui 13 anos como príncipe regente e depois como rei. E esse ponto já me parece que é um dos pontos fundamentais para considerar sobre a independência. As pessoas muitas vezes apenas mencionam uma relação, mas não aprofundam a relação da vinda de Dom João VI para o Brasil. A transladação de um Estado não é algo vulgar. Transladar todo um Estado, e sobretudo naquela época, eu costumo frisar sempre que foi de uma grande ousadia da coroa portuguesa fazer esse translado do Estado, né, da administração do reino para o que era a colônia, que era o Brasil. Isso não é inédito, não era inédito nos planos da coroa portuguesa, porque já muito antes esse plano existia. Já muito antes, a dinastia portuguesa considerava a possibilidade de um dia o centro do Império Português ser no Brasil e deixar de ser em Lisboa. Eu chamo a atenção da ousadia que existe nisso pelo seguinte, porque naquela época não era normal esse translado de um Estado, mas muito menos era normal o translado de um Estado europeu vir a sua capital aqui para o Brasil, aqui para a América, não é? Então, esse fato vai se dar... por quê? Ele vai se dar já por uma das profundas transformações que a Europa está sofrendo, e que é a decorrência direta da Revolução Francesa. Nós não podemos esquecer isso, que nós estamos já atuando e estamos vendo os atores agirem numa época que já era consequência, tinha como muitas consequências da própria Revolução Francesa. Nós sabemos que a Revolução Francesa chegou a extremos muito grandes, chegou a extremos de destruição da sociedade muito grandes, chegou a extremos de perseguições religiosas, civis, a nobreza, a própria realeza, afinal de contas, assim, ironicamente falando, a fraternidade proclamada pela Revolução Francesa era exercida abundantemente pela guilhotina, e nós vamos ter depois um refluxo desse radicalismo da Revolução Francesa, porque havia muitas reações, houve levantes na França, como, por exemplo, os camponeses da Vendée, que junto com elementos da nobreza se levantaram contra os agentes da Revolução Francesa, e tudo isso foi gerando uma impossibilidade de nós, de se continuar aquele clima ardentemente revolucionário dos anos quentes da Revolução Francesa. Então, com isso,
nós tivemos, a um determinado momento, o chamado Império Napoleônico, e Napoleão seria, para muitos, um recuo na Revolução Francesa. Ora, ele foi um recuo parcial, porque ele vai, pelo lado militar e pelas conquistas militares dele, ele vai terminar, em certo sentido, o trabalho da Revolução Francesa. E ele vai tentar impor aos povos que ele vai dominar os ideais da Revolução Francesa, um pouco já polidos, digamos assim, mas ele vai fazer isso. E ele vai encontrar grandes resistências na Rússia, por exemplo, mas sobretudo na Península Ibérica, que eram dois povos muito católicos. Os espanhóis e os portugueses vão resistir arduamente às tropas napoleônicas. E Napoleão vai tentar inutilmente invadir 3 vezes Portugal, às 3 invasões francesas, que são repelidas em Portugal. E nós temos que, portanto, considerar isso. Uma das maneiras que Napoleão usava era fazer negociações com os povos com os dirigentes dos povos, com as casas reais, por exemplo, dos povos que ele queria dominar, e depois, uma vez entrando como amigo, ele depois subjugava aquele povo. E foi o que ele tentou fazer em Portugal. O então príncipe regente, o futuro Dom João VI, extremamente hábil na diplomacia, os diplomatas da sua corte eram temidos na Europa pelas grandes qualidades que eles tinham, e que eles muitas vezes conseguiam grandes resultados para a coroa. Esses diplomatas, havia uma divisão em Portugal, mas Dom João VI, o futuro Dom João VI, conseguiu manter uma negociação secreta com a Inglaterra, enquanto oficialmente negociava com os franceses, com a França napoleônica. E é por isso que, quando a corte sai de Portugal, numa operação que foi estruturada, ao contrário do que muita gente diz que foi uma operação de fuga, ela foi uma operação pensada e estruturada. Os franceses, para usar aquela expressão mais popular, ficaram a ver navios literalmente, porque eles entram em Portugal como se fossem amigos, e eles percebem que a corte, que o rei, que o príncipe, né, regente, que toda a corte, eles tinham percebido a jogada de Napoleão e tinham empreendido o translado para o Brasil. Ora, essa sequência de fatos vai ser muito importante para a futura independência, porque a partir daquele momento, primeiro Napoleão ficou com uma das suas pernas, digamos assim, amputadas no seu domínio, naquilo que ele queria ser o domínio de uma Europa inteira subjugada aos seus exércitos. Ele fica com um problema muito grande, porque ele vê uma das grandes nações com grande influência na Europa, com um vasto império. Ele vê que o monarca dessa nação escapa-lhe das mãos e ele não consegue controlar esse monarca. É preciso não esquecer que Portugal ainda tinha uma tradição e ainda tinha uma realidade de um império bem vasto. Já não estávamos no fastígio dos anos e da época dos descobrimentos, mas Portugal era uma grande potência ainda. E aqui também chama a atenção do seguinte: era uma grande potência católica, e isso é importante. Bom, o Dom João VI foi para o Brasil, acompanhado da sua mãe, da corte, e aqui ele começa todo um trabalho. Ele não chega aqui ao Brasil e
pura e simplesmente fica aqui. Bom, vou ficar aqui. Não, ele vai incentivar os portugueses a resistirem a Napoleão. Há documentos em que ele escreve conclamando todos os súbditos que estão em Portugal a resistirem a Napoleão, inclusive com as armas. É curioso que uma das primeiras determinações jurídicas dos representantes de Napoleão em Portugal é tentar desarmar a população para dificultar a resistência às invasões francesas. Eu vou ler aqui assim um trecho do Dr. Rui de Figueiredo Marcos, que é um catedrático de Coimbra, da História do Direito, e que ele vai mostrar o seguinte: o pouco tempo que Dom João VI vai passar no Brasil, entretanto, é um tempo muito rico de coisas que Dom João VI vai fazer aqui no Brasil, de estruturar mais aquilo que se podia chamar a colônia do Brasil. Isso é uma controvérsia, se o Brasil devia se chamar colônia ou não devia se chamar colônia, se era uma colônia. Eu creio que, no sentido estrito da palavra, não era uma colônia, mas isso seria uma discussão longa demais. Mas ele vai dizer o seguinte: num primeiro relance, não se afigura temerário supor que a história do direito brasileiro e a história política do Brasil teriam seguido um curso bem diferente se a corte não houvesse estanciado em terras brasileiras. Isso, para mim, parece óbvio. Ou seja, se não tivesse havido essa transferência para aqui, o destino do Brasil seria outro. Não foi um tempo imenso, realmente não foi, foram 13 anos, não é? Mas durou bastante para mudar a face da ordem jurídica brasileira, avultando no plano político a elevação do Brasil à categoria de reino em consonância com os ditames da Carta de Lei de 16 de dezembro de 1815. É preciso ter em consideração que a criação do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves foi um divisor de águas. E esse divisor de águas é, a bem dizer, um passo muito grande para a futura independência do Brasil. Eu, pessoalmente, sou favorável a que o Reino Unido tivesse permanecido, pois essa realidade daria um poder, antes de tudo, um poder muito grande a esse Reino Unido, porque seria territorialmente, talvez, das maiores, ou a maior nação europeia. Depois, aquela ideia de uma corte que ora estava em Lisboa, ora estava aqui, era uma ideia também muito original e que partia do pressuposto que era bom manter uma unidade social e política, e, portanto, seria algo de muito interessante. Mas esse divisor de águas é claro. O professor Ibsen Noronha, que eu já citei anteriormente, ele diz num dos trabalhos dele o seguinte: a criação do Reino Unido foi um divisor de águas, na medida em que configurou uma tremenda alteração no estatuto da velha colônia, já muito rica de história nos seus 3 séculos de existência. Não se esqueçam disso, já falei disso. Nós não podemos falar daquele período do Reino Unido, da independência, etc., como se ali fosse o nascimento do Brasil. Já havia 3 séculos de existência com muita riqueza inclusive jurídica. A própria história jurídica daqueles 300 anos, desde os grandes debates sobre a condição jurídica no índio, no século XVI, passando pela riquíssima legislação mineira do século XVIII, teria então o seu momento de fastígio. O Brasil entrava verdadeiramente no concerto das nações. Eu acho interessante ler aqui um pouco o decreto
o decreto de Dom João VI, mas antes também considerar um ponto importante nesse decreto, que é o seguinte: havia influências políticas internacionais para essa tomada de posição, e o próprio professor Ibsen Noronha chama a atenção do seguinte, que consultando-se as fontes jurídicas, além de uma visão providencialista tradicional, e isso é um dos pontos importantes dessa consideração, a influência decisiva do Congresso de Viena na criação do Reino Unido. Há alguns indícios da sugestão de elevação ter sido feita por Talleyrand, o grande príncipe de Talleyrand, que teve um papel decisivo no Congresso de Viena. Ele teria sido um dos que teria sugerido a elevação do Brasil a Reino Unido com Portugal. Bom, inclusive ele cita aqui um documento que está no arquivo do Itamaraty, em que faria referência a uma conversa de Talleyrand com um dos diplomatas portugueses e da sugestão dada por ele. Mas por que eu também faço questão de ler esse decreto da elevação do Reino Unido? Porque esse espírito com que Dom João VI, esse espírito, e eu volto aqui ao termo providencialista, com que Dom João VI toma a sua atitude e que, no fundo, vai marcar toda a sua atuação, é algo que vai contrastar com certas influências na independência. É nisso que eu acho que muitas pessoas simplificam. Por exemplo, falando das influências da maçonaria na independência. É claro que elas existem, mas elas não são as únicas, nem são as exclusivas. E isso me parece que muitas vezes faz com que certas pessoas simplifiquem o assunto e fechem o assunto a uma influência única. Nós também vamos ver que também havia um trabalho que não era o melhor nas cortes portuguesas. Eu até penso encerrar aqui essa minha exposição depois com o comunicado que o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, fez hoje sobre a independência, e em que ele menciona o papel que era péssimo das cortes portuguesas em relação ao Brasil, uma atitude que precipitou os acontecimentos levando à independência. Então, leio agora o decreto joanino de 16 de dezembro de 1815, elevando o Brasil a Reino Unido. Dom João, por graça de Deus, príncipe regente de Portugal e dos Algarves, da quem da além-mar em África, da Guiné, da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia, faço saber aos que a presente carta de lei virem que, tendo constantemente em meu real ânimo os mais vivos desejos de fazer prosperar os Estados, que a providência divina confiou ao meu soberano regime, então vejam a ideia, que é uma ideia que hoje em dia, pelo laicismo dos Estados, nós não temos absolutamente em consideração, que é um monarca, ou seja, aquele que dirige um Estado, ter esse dever de consciência que é o desejo de fazer prosperar os Estados que a divina providência confiou ao seu poder. Dando, ao mesmo tempo, a importância devida à vastidão e localidade de meus domínios da América, a cópia e variedade dos preciosos elementos de riqueza que eles em si contêm, e outros sim. Então, ele agora está falando, ele está exaltando as vastidões do Brasil, as vastidões geográficas do Brasil, as riquezas do Brasil, e
está dando as razões, algumas das razões que o vão fazer levar o Brasil a Reino Unido. E outro sim, reconhecendo, quando seja vantajosa aos meus fiéis vassalos, em geral, uma perfeita união e identidade entre os meus reinos de Portugal e dos Algarves e meus domínios do Brasil, então, vejam aqui a preocupação de manter uma unidade. E essa vai ser uma das características, voltando ainda agora para a frente em relação à independência, e essa vai ser uma das características que eu considero uma das principais características. Não houve uma ruptura histórica. A dinastia vai permanecer a mesma. O direito, no seu conjunto, vai permanecer o mesmo. A religião vai permanecer a mesma. E a cultura, a língua, etc., vão permanecer. O que faz com que a independência do Brasil, de Portugal, não possa ser considerada uma ruptura revolucionária, como foram, por exemplo, as independências na América espanhola. Esse ponto é extremamente importante. Como eu disse, eu pessoalmente defendo, e se fosse possível ter mantido o Reino Unido, talvez essa prosperidade e talvez essa unidade tivessem sido muito vantajosas para o Brasil, para Portugal e para todos os outros domínios. Bom, mas vou prosseguindo aqui assim. Então, essa perfeita união e identidade, isso mostra qual era o sentimento que regia não só a monarquia, mas regia os povos, erigindo estes domínios do Brasil àquela graduação e categoria política que pelos sobreditos predicados lhe deve competir, e na qual os ditos meus domínios já foram considerados pelos plenipotenciários das potências que formarão o Congresso de Viena. Assim, no Tratado da Aliança, concluído aos 8 de abril do corrente ano, como no tratado final do mesmo Congresso. Sou por tudo servido e me praz ordenar o seguinte: primeiro, que desde a publicação desta Carta de Lei, o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil. Segundo, que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem, de ora em diante, um só e único reino, debaixo do título de Reino de Portugal, do Brasil e dos Algarves. Então, vejam que isso é propriamente o que eu considero o progresso dentro da tradição. É nisso que se vê o que é o verdadeiro progresso, porque é uma concepção de progresso que é uma ruptura. Aqui não. Aqui é um crescimento de alguém, é como uma pessoa numa família. Ele vai crescendo, vai se formando, e a um determinado momento ele assume um papel que é um papel um pouco autônomo dos seus pais, mas totalmente unido aos seus pais. Então, como eu disse, nós temos esse nascimento do Reino Unido marcado por várias coisas. E eu insisto nisso. Por quê? Porque quando se fala de que a independência do Brasil foi marcada por muitas ideias revolucionárias, algumas efetivamente foi, outras não foi. Nós temos que levar em consideração que, sendo um passo a mais em relação à proclamação do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, nós temos que considerar qual foi a influência do Congresso de Viena, quais eram os princípios que marcavam o Congresso de Viena. A afirmação categórica
categórica do princípio da legitimidade. Um princípio que era contrastante com o princípio revolucionário da Revolução Francesa. Portanto, o Reino de Portugal, Brasil e Algarves nasce como uma certa reação à Revolução Francesa, que derrubava as teses iluministas que produziram a República Igualitária Francesa e seus sucedâneos como o terror. Portanto, é uma das facetas daquilo que o doutor Mário Júlio de Almeida Costa, outro grande catedrático de Coimbra, na sua clássica História do Direito Português, afirmou ser uma atitude crítica ao iluminismo, na qual se desenvolveram os princípios da contra-revolução. Eu quero insistir muito nisso, porque se insiste pouco nesse assunto e se fala pouco dessa influência e dessa reação que foi o reinado de Dom João VI e que, ao proclamar o Brasil como um Reino Unido, qual era a influência desses princípios nessa proclamação? A legitimidade para os congressistas de Viena acabou por ser o ponto fulcral que levaria à criação de um equilíbrio por mais algumas dezenas de anos na Europa tradicional. O Congresso de Viena, no fundo, lidava com as consequências para a Europa da Revolução Francesa. E foi isso que se quis afirmar, inclusive com a elevação do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Bom, nós, pulando para a frente, vemos que a independência vai ter uma série de circunstâncias concretas, vai ter uma série de circunstâncias políticas adversas, tanto no Brasil como em Portugal. Mas as cortes portuguesas, já muito influenciadas pelos princípios liberais, teria um retrocesso nesta questão do Reino Unido. E isso era uma postura muito ruim. E começou a haver, as cortes portuguesas começaram a fustigar a família real, a dinastia, e começaram a fustigá-la no sentido de uma centralização. Parênteses aqui, isso mostra que, como aliás se podia considerar em Portugal, que as revoluções liberais, o liberalismo que depois fala tanto contra o emancipar-se do Estado, a realidade histórica não é bem essa, porque, por exemplo, em Portugal e nessa questão da independência do Brasil, as correntes liberais visavam muito uma centralização do Estado. Então, esse período que leva da elevação do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves até a independência é marcado por esses princípios da legitimidade contrários à Revolução Francesa e é marcado por esses princípios de uma certa autonomia sadia e de uma certa preeminência, como diz Dom João VI no seu decreto. Estes territórios merecem ser elevados a reino por uma série de razões. Então, a independência do ponto de vista que eu queria abordar aqui, a independência, ela realmente levou o Brasil a uma situação nova. É claro que a dinastia permaneceu, mas com a independência vai dar-se uma transformação na monarquia que vigorava aqui. Ela vai passar a ser uma monarquia de influências liberais, portanto, uma monarquia constitucional, e, portanto, vai haver uma série de transformações, inclusive na estrutura das próprias classes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A nobreza portuguesa era uma nobreza hereditária e havia títulos
e de pessoas que eram do Brasil, que eram títulos hereditários. Os imperadores vão transformar os títulos em títulos não hereditários. Às vezes, um título passava por uma, duas ou três gerações, mas não era por hereditariedade, era por circunstâncias concretas. Então, isso é uma transformação realmente que houve realmente com a independência. E outras transformações houve também. Mas é preciso realçar a não ruptura. Apesar da independência ter algo de ruptura, ela não é essencialmente uma ruptura. E esse ponto me parece muito importante. Quando, na hipotética frase de Dom João VI, a afirmação de Dom João VI para Dom Pedro, seu filho, de que ele pusesse logo a coroa na cabeça antes que outro aventureiro o fizesse, a mim me pareceu sempre que essa afirmação era uma afirmação. O aventureiro seria o quê? O aventureiro seria exatamente algum caudilho revolucionário, ao estilo das independências da América Espanhola, que fizesse do processo de independência um processo revolucionário que viesse a prejudicar essa unidade entre Brasil e Portugal. Porque, apesar da ruptura política, permaneceu sempre uma grande unidade entre Portugal e o Brasil. É claro que houve escaramuças, é claro que houve certas lutas, mas isso não tira a unidade, a grande unidade que houve sempre entre os dois países. E para encerrar, eu vou aqui tomar o texto, o texto do príncipe Dom Bertrand, do dia de hoje, né, 7 de setembro de 2023, que eu gostaria de ler porque ele remete a estes pontos históricos e é um reflexo, nos dias de hoje, do que foi a independência, porque, ainda por cima, é um texto assinado por um descendente direto de quem proclamou a independência, que foi Dom Pedro I. Aqui o príncipe Dom Bertrand diz o seguinte: meus muito caros brasileiros, hoje celebramos 201 anos desde o dia em que meu valoroso tetravô, o imperador Dom Pedro I, às margens do riacho do Ipiranga, em São Paulo, proferiu seu brado imortal de independência ou morte, proclamando assim a emancipação política do Brasil em relação a Portugal. Essa emancipação, longe de ter sido uma ruptura revolucionária, foi um corajoso ato contra-revolucionário, pois o novo império permaneceu unido no território, língua, cultura e, acima de tudo, na fé que herdou da pátria-mãe. Em 1822, a independência era necessária diante das investidas de uma instituição corrompida, as Cortes de Lisboa. Aqui é muito interessante essa ideia que o príncipe Dom Bertrand frisa, que é uma instituição que se corrompeu. As instituições, elas são reflexos dos anseios dos povos e do processo histórico desses povos. Mas elas podem ser corrompidas por aqueles que as ocupam. As Cortes de Lisboa, liberais e revolucionárias, no sentido de subjugar o povo brasileiro e negar suas legítimas liberdades. Com tristeza, mas sem resignação, observa a funesta semelhança entre as instituições corrompidas do passado e as do presente. O Brasil enfrenta a ameaça de uma ideologia nefasta que busca afligir a terra de Santa Cruz com os mesmos erros, torcionamentos e desventuras que atingem tantos outros povos nascidos da civilização cristã. Ao tempo em que corajosas vozes discordantes são abaladas num clima de insegurança jurídica, eivado de censura e autoritarismo cada vez menos disfarçados. A solução para estes problemas está na retomada das nossas tradições
pois tradição e progresso não se repelem, mas se complementam harmonicamente. A tradição não é arcaica, pelo contrário, ela representa o acúmulo de ensinamentos transmitidos de geração em geração, conservando, ao longo dos séculos, conhecimentos, normas e práticas que formam a ordem civil estabelecida no Ocidente pelo cristianismo. Aqui é muito importante esse chamado do príncipe Dom Bertrand à tradição e ao papel da tradição, como outrora a proclamação da independência ou a proclamação do Reino Unido tiveram essa marca. Portanto, um progresso sólido só pode se basear em tradições igualmente sólidas. Assim como qualquer ramo científico não pode progredir sem estar alicerçado em conhecimentos já adquiridos, uma nação como o Brasil não pode progredir de forma persistente e segura sem a monarquia plasmada pelo gênio nacional e comprovadamente adequada à nossa terra, diferentemente da república, copiada do estrangeiro e baseada em fórmulas políticas impessoais e abstratas que têm prejudicado o nosso país ao longo de 133 anos. Aqui Dom Bertrand está fazendo esse contraste de como a monarquia que levou à independência do Brasil, ela manteve sempre uma unidade, ela manteve um progresso dentro da tradição, ao contrário das rupturas contínuas que a República foi fazendo. Como chefe da Casa Imperial, depositário pela legitimidade dinástica das esperanças de restauração do Brasil e continuamente amparado pela inestimável contribuição dos demais membros da família imperial, de modo muito particular, meus imediatos sucessores dinásticos, estou à inteira disposição do povo brasileiro para, assim como fez o grande Dom Pedro I, dedicar-me ao seu erguimento e à grandeza material, cultural e, acima de tudo, espiritual da nossa pátria amada. Que para tal empreendimento, o Cristo Redentor do Corcovado, a cujo Sagrado Coração recentemente consagrei o Brasil, e Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nossa Rainha e Padroeira, nos abençoem com seu providencial auxílio. Viva o Brasil! Bom, eu quis ler esse documento porque esse é um documento histórico que se une à proclamação da independência. O príncipe Dom Bertrand está falando em nome da independência que Dom Pedro I, seu tetravô, proclamou. E com esse senso que tem exatamente as dinastias, e teve a dinastia que levou do Reino Unido, proclamou o Brasil como Reino Unido, depois o levou à independência, esse mesmo sentimento histórico está proclamado aqui pelo príncipe Dom Bertrand. Então, caro Tiago, eu encerro por aqui a minha exposição, espero não ter sido enfadonho nesse assunto de abordar aqui assim a independência, e espero ao mesmo tempo ter conseguido dar algum aspecto assim original do processo da independência do Brasil.